escuto eles e eles não me escutam. Olha, por enquanto. Ai, meu Deus, como é que a gente sai daqui? Parece que agora foi para o YouTube, Janice. Ah, eu estou abrindo aqui o Olha, YouTube olha, para copiar o olha. link. Eu acho que pode começar, Bia. Ok. Não localizei aqui. Não, estava aparecendo como live no YouTube aqui, mas... Mas vamos começando, Bia, que aí a gente vai resolvendo aqui, vai colocando lá no... Bia? 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 Marlete? Boa A tarde Marlete a está aí? todos. Estão me ouvindo? Oi. Agora sim. Estou aqui. Agora Não estão sim. me ouvindo? Então, estava travando Alô? bastante. Oi, Bia. Oi, Bia. Bia? Marlete? Marlete, Neuza? Oi, Janice. Boa tarde. Estou numa ligação. Só um minutinho que eu já... Oi, Janice. Bia, Não está tá me travando... ouvindo? Não, está travando muito o teu sinal. Eu acho que nós vamos ter que verificar alguém para coordenar. Queres tentar? E aí a gente... Vamos tentar mais um pouquinho? Tudo bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Beatriz, coordeno o Colegiado de Assistência Social na ANVI, Médio Vale do Itajaí, e estou aqui para dar as boas-vindas a todos em nome do Colegiado Estadual de Assistência Social da FECAM. Cumprimento, então, também o Rui, nosso diretor. Seja bem-vindo, obrigada por estar participando. E para iniciarmos esse dia bem importante de aprendizado, convido o prefeito Lucimar para fazer as boas-vindas para nós. Obrigada, prefeito. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos os que participam dessa roda de conversa. Eu quero saudar inicialmente o nosso diretor executivo da FECAM, Rui, e com ele estender as saudações a essa competentíssima colega, a Janice, que juntamente com todo o colegiado de assistência social tem feito um trabalho magnífico no sentido justamente de dar o aporte necessário a todos os municípios nos assuntos inerentes à assistência social. Saudar também aqui as nossas facilitadoras, a Rosana, que é psicóloga, e a Rúbia, que é assistente social, de modo que estamos todos juntos passando por momentos de superação e que aonde nós temos a capacidade de demonstrar que temos muito que aprender e muito que ensinar também. Obviamente que o sistema FECAM como um todo tem dado uma demonstração bastante clara de sincronismo, de harmonia, de trabalho e de eficiência. Por isso, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os colegiados, independentemente de qualquer que seja, mas em especial também, nesse caso, ao colegiado de assistência social. Certamente, a atuação de vocês tem facilitado a vida e as gestões municipais. Por isso, Beatriz, muito obrigado pela oportunidade. Tenhamos todos uma excelente tarde, proveitosa, aonde de fato o conhecimento possa ser a nossa grande ferramenta de discussão nesse momento. Um forte abraço a todos. Obrigada. Obrigada, prefeito. Então, queria agradecer, que não fiz antes, né, para nossas facilitadoras de hoje, a professora Rúbia, a professora Rosana. Muito obrigada por estarem aqui conosco, né?
E aí vou verificar com vocês quem vai com a Janice o tempinho de cada uma de vocês e que todos daí colocam as suas perguntas e questionamentos no chat. Vocês, quem não conhece ainda. Oi, estão me ouvindo? Oi, Bia. Oi, tá travando bastante. Olá. Bia? Bia? Então, boa tarde a todos, né? A Rúbia, a Rosana, que são nossas convidadas de hoje. Eu vou passar de imediato a palavra, então, para a Rúbia. Nós temos em torno de 20, no máximo 30 minutos, para que ela faça uma fala. A Rosana também, para que seja bastante dinâmico. A gente pede que vocês registrem no chat as questões, né? E, ao final, a gente volta a debater e a discutir com elas também. Se possível, a gente vai abrir também para algumas considerações pelo microfone desse grupo que está participando na sala virtual, ok? Então, nós passamos de imediato a Rúbia, fique à vontade, e a gente vai controlando o tempo aqui. Seja bem-vinda, Rúbia. Obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos, todas. Eu quero iniciar aqui já agradecendo o convite da Janice, né? E assim como o prefeito, também parabenizar a Janice por essa organização desse coletivo tão importante, onde nós conseguimos dialogar com técnicos, com gestores, com prefeitos. Eu acho que esse momento é importantíssimo que nós façamos esse tipo de troca, né? Eu queria agradecer também a Luziele, eu não sei se ela já entrou, mas a Luziele, pela montagem do comitê, né, por ela estar à frente desse debate, minha ex-professora e colega de trabalho, e dizer da minha profunda admiração que eu tenho por ela também, né, pela construção do SUAS, pela luta que ela tem em relação ao Sistema Único de Assistência Social. E estender aqui meu cumprimento a todos os colegas, a Dani lá na Califórnia, né, ao Rio de Janeiro, a Raquel, o pessoal de São Joaquim, todo mundo que está assistindo hoje, e os colegas de Departamento de Serviço Social também. Eu não vou me apresentar porque o tempo é tão curto e eu não quero tomar, né, o nosso tempo tão rico de debate para falar aqui da minha trajetória, mas vou resumir que eu estou há praticamente 20 anos formada e a minha trajetória sempre foi na política de assistência social, e todos os meus estudos, desde a graduação, especialização, mestrado, doutorado, eles foram nessa área. E eu tenho uma experiência profissional também como assistente social na Prefeitura de São José, dentro da política de assistência social. Queria só comentar que eu faço hoje parte do núcleo, que é um núcleo de pesquisa interdisciplinar, Sociedade, Família e Políticas Sociais, Unisfaps. As nossas colegas estão participando aqui hoje também. E dizer que esse núcleo está aí pensando já numa pesquisa coletiva sobre os impactos do Covid nas famílias catarinenses e que em breve todos vocês serão convidados a responder e a gente ficaria muito feliz se pudessem participar, até porque essa pesquisa vai nos dar alguns elementos para a gente pensar aí na nossa prática profissional daqui por diante, tá? Eu organizei a minha fala em três pequenos eixos rápidos, porque eu sei que a gente não tem tempo, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do impacto social do Covid. Eu fiz uma rápida pesquisa bibliográfica e hemerográfica, né, em jornais. E aí, a partir desse panorama, eu vou problematizar o trabalho interdisciplinar, né? Vou falar rapidamente sobre aspectos conceituais, porque eu acho que aqui não é o objetivo de a gente entrar na parte muito teórica e conceitual. E, por último, eu vou tentar falar um pouquinho de algumas estratégias que nós poderíamos, e alguns desafios para o SUAS em tempo de pandemia, tá? Então, eu peço só que vocês me deem uma controladinha no tempo. Janice, tu me dá um toquezinho, né? Sim. Se eu passar. Eu andei levantando alguns artigos que estão discutindo a pandemia nesse contexto e encontrei alguns artigos na Fiocruz que eu achei muito interessante, onde eles vão trazer que a América Latina como um todo, né, a gente está vivendo um fenômeno que vai para além da pandemia. Eles, inclusive, usam um termo que se chama sindemia,
que é uma rede complexa de fatores ambientais e efeitos negativos que o Covid terá, porque nós não estamos vivendo um momento só do Covid. Atrelado ao Covid, a gente tem aí outras inúmeras doenças, né? Em virtude dos próprios mosquitos, a gente tem aí o Zika vírus, a gente tem H1N1. Então, a Fiocruz vai dizer o seguinte, que além de tudo isso que a gente está vivendo hoje, a gente tem associado ainda pobreza, baixos níveis de educação, alta densidade populacional, falta de saneamento e acesso sustentável, né, de água e serviços públicos, e a própria desigualdade social e de gênero, que podem reforçar a reprodução da doença. Então, eu vou trazer alguns dados aqui, estatísticos, né, e quantitativos, que eu acho que os dados quantitativos eles nos ajudam a visualizar melhor o impacto social da pandemia, tá? O que significa isso? Que além, né, que essa pandemia, aliada a outros fatores sociais, ela será muito mais devastadora nos países subdesenvolvidos ou de capitalismo periférico, como a gente chama, né? Embora os Estados Unidos tenha também passado por vários problemas, e a Europa, em especial a Itália, as projeções para o Brasil são bem mais complexas, né? Muito mais graves. A Organização Mundial de Saúde ela vai passar várias orientações, só que a gente sabe que no Brasil são muito difíceis de serem levadas da forma como devem, como a questão do isolamento social, que a gente já falou em outros debates, né? Que é a impossibilidade devido ao número de moradores, em números pequenos, casas pequenas com poucos cômodos, a ausência de água potável, enfim. Então, a gente tem agora um relatório que a ONU Mulher trouxe, que eu queria só trazer alguns dados interessantes, que o coronavírus, a crise do corona, né, que ela vai ampliar a partir de agora, ela vai aumentar as desigualdades e a violência contra as mulheres em todos os países. E, além disso, 70% dos profissionais de saúde do mundo são mulheres. Se for considerar o Brasil, esse número ainda aumenta. Nós temos mais mulheres na frente, na linha de frente das áreas da saúde, né? Com o isolamento também, os índices de violência doméstica, como o feminicídio, têm aumentado em todo o mundo. O confinamento junto com agressores, né, e o distanciamento do ciclo social torna os riscos mais elevados. Em São Paulo, só para a gente ter ideia, em março houve um aumento de 30% na taxa de violência contra a mulher, e o feminicídio no Brasil é 74% superior à média mundial. Então, a gente tem ainda idosas, mulheres vivendo sozinhas e com baixos rendimentos, e as mulheres ainda são maioria nos setores informais, como, por exemplo, o trabalho doméstico. Então, a gente pode ver que essa pandemia ela vai, além de agregar todos os fatores sociais que a gente já tem, ainda vai intensificar a situação das mulheres, né? Dividindo o seu trabalho doméstico, a própria assistência à infância, a educação em casa, tudo que a gente já mencionou aqui. E as mulheres, e um detalhe, as mulheres não estão na esfera de poder e decisão. Sobre a pandemia também. Elas são apenas 25% das parlamentares em todo o mundo e menos de 10% como chefes de Estado. E a gente vê que no Brasil essa realidade é visível, né? Nós temos muito mais homens lá nas linhas de frente decisórias, certo? Um outro dado que eu queria trazer, gente, que eu acho que é importante para a gente pensar no nosso público que está sendo de sobremaneira afetado com a pandemia, é um artigo do Instituto Geletes, que é o Instituto da Mulher Negra, onde ele vai apontar que o efeito do coronavírus eles serão mais letais na população negra, considerando todos os aspectos econômicos, as discriminações e violências a quais são submetidos, tornando essa população mais vulnerável, né? O próprio Ministério da Saúde já divulgou dados que nos mostram que pessoas consideradas pretas e pardas são 1 em cada 4 hospitalizados, mas são 1 a cada 3 mortos, né? Então, a gente está vendo que há um índice maior de letalidade, justamente pela incidência de renda, de gênero, de classe, de raça, que afeta as populações negras de sobremaneira, tá? E o que eu queria trazer com esses rápidos dados, que eu poderia trazer muitos outros para a gente pensar, mas que a gente está enfrentando um vírus, né? Uma pandemia, uma cisdemia, como ele fala, sindemia, que terá
um impacto muito maior e gigantesco, e que tem esse público tem classe, tem cor, tem gênero e tem geração. E isso é importante a gente ter certeza de que os efeitos serão muito mais graves nessa população. E essa população é a população usuária do SUAS. Tá? Tem até um artigo recente da Graciele, que eu posso compartilhar depois, se a Janice quiser mandar para a rede, que vai falar do perfil dos usuários do SUAS, que são, sobremaneira, mulheres, né? Que tem todas essas questões que eu citei como perfil de população usuária, certo? Então, esse é um pouco do impacto do SUAS. Por outro lado, a gente já viu em outras lives que vocês fizeram que as políticas sociais elas vêm sendo retraídas historicamente, principalmente, né, a partir do último golpe parlamentar que a gente teve, jurídico e midiático, onde o neoliberalismo ele começa a ganhar mais força ainda como projeto político, certo? E aí a gente tem agora um governo também que tem utilizado um aparato muito tecnológico, né, e militar, para formular opinião de massa. Então, a gente tem aí uma retração das políticas sociais e o avanço de um conservadorismo, como a gente já falou. E aí, gente, qual é a resposta que o governo tem dado? A gente percebe, isso já foi falado também em alguns outros momentos, que os fundamentos do neoliberalismo eles estão postos. Quando o governo dá uma resposta imediata de repassar 3 trilhões aos bancos e demorar para dar respostas, então, em termos de políticas sociais. O que a gente está assistindo, então, nesse momento? A gente está assistindo um país, né, que está sem uma diretriz nacional e cada estado tem que tomar a sua frente de trabalho nesse sentido. E aí eu queria reforçar aqui também que é nesses momentos de calamidade pública, de desastres socioambientais, né, e de pandemias, que a gente vê um certo crescimento do próprio capitalismo, porque a gente tem respostas muito voltadas ao setor privado. Tem até um livro que eu comentei já no meu Instagram, que é um livro que se chama Ascensão do Capitalismo do Desastre, onde ele vai mostrar que nesses momentos de calamidade pública, o sistema privado ele vem muito com respostas muito mais rápidas do que o sistema público, né? Então, embora o SUS seja o nosso alicerce, a gente vê que o que está se anunciando aí para o governo para os próximos tempos vai numa direção de ampla privatização de serviços públicos e terceirização para organizações sociais. E nós temos que fazer muita resistência a esse movimento, porque ainda virá mais retração de política social se a gente não conseguir ir na contracorrente. Bom, pensando nisso tudo, gente, uma questão que o que vem sendo colocada é que em havendo uma intervenção muito mínima do Estado, as famílias são chamadas a assumir esse papel, né? E aí vem aquela grande característica que a gente já mencionou várias vezes do familismo, né? Tem até o livro da Regina Mioto, está saindo um segundo livro agora, que vai falar dessa tendência de que a família assuma, né, a sua responsabilidade pela provisão social, ao invés do Estado assumir. Então, a gente tem características muito marcantes no Brasil em que você tem que recorrer primeiro à família, depois ao mercado, depois às ONGs, instituições, e em último estado, em última instância, que o Estado vai intervir. E isso, considerando esse perfil de usuários que eu falei já, que nós atendemos, de famílias, que são famílias vulneráveis, acaba sobrecarregando ainda mais essa família, tá? Então, pensando um pouco nesse grupo de famílias vulneráveis, pensando na retração do Estado, o que nós podemos pensar sobre o trabalho interdisciplinar? E aí eu chego, né, onde a gente vem discutir mesmo o que vem a ser esse trabalho interdisciplinar. Primeiro eu queria dizer, gente, eu não vou ter tempo aqui de falar, né, dessas bases mais conceituais, mas que há uma grande divergência de diferentes conceitos de interdisciplinaridade, certo? Porque tem várias teorias e várias matrizes de pensamento que vão orientar os estudiosos. Então, não há uma convergência, dependendo da área, a gente vai ver que há, né, há diferentes significados. Bom, a interdisciplinaridade ela vai entrar no debate no mundo, principalmente a partir da década de 70, mas inicialmente esse debate ele vem como uma necessidade do próprio capitalismo, do próprio movimento do mercado, movimento econômico que estava em crise, né?
E aí o capitalismo vem, então, se reinventando através dessas novas abordagens, onde entra a interdisciplinaridade. Então, o tema, ele vai entrar nos debates universitários, mas ele vai entrar especificamente como uma resposta ao mundo de produção, né? E aí, gente, eu não vou ter como entrar aqui nas diferentes vertentes, mas a gente pode ver, por exemplo, que existem vertentes que são mais sistêmicas, como as vertentes, algumas europeias, especialmente a francesa, outras mais funcionalistas, como as norte-americanas, e também tem a vertente que incorporou esse debate da interdisciplinaridade, que é a teoria social crítica. Em falando aqui da América Latina, né, em se tratando da América Latina, a gente tem uma corrente mais social crítica, e é dentro dessa corrente que eu acho que a gente tem que absorver a interdisciplinaridade dentro do SUAS. Então, eu queria aqui esclarecer que nós vamos falar sobre interdisciplinaridade dentro de uma política social que se propõe a ser pública, ser laica, de qualidade para todas. No entanto, a gente sabe que a gente tem uma política macroeconômica, né, que ela vai nos cercear em termos de implantar esse projeto dentro do próprio SUS. A interdisciplinaridade, ela tem que estar, gente, atrelada à nossa prática social, à nossa praxis transformadora, né? Então, uma prática dentro do SUAS que seja de um trabalhador e de um usuário que seja consciente de si, que ele saiba que ele é um trabalhador assalariado e que esse usuário também faz parte de uma classe trabalhadora, que esse usuário também sofre opressões do Estado, e é esse nível de consciência que o trabalho interdisciplinar precisa levar, né? Então, a nossa prática coletiva, ela deve ir de encontro a atender às necessidades sociais dessa população, sobremaneira essa população vulnerável, né? E ela deve unir profissionais em torno de valores comuns. Agora, eu acho que é muito importante a gente falar aqui. Interdisciplinaridade não significa unicidade teórica, não significa que nós, do serviço social, vamos usar, né, a mesma vertente teórica da psicologia, por exemplo. A gente escutou esses tempos uma colega da psicologia falando que ela vem abordando trabalho dentro de uma psicanálise, né, de um contexto de uma psicanálise mais contemporânea, que absorve, por exemplo, as condições econômicas e sociais no trabalho com famílias. Então, a gente não precisa falar teoricamente da mesma forma, mas a gente tem que ter uma direção ética e política. E o que é essa direção ética e política? É uma direção no sentido de levar o nosso trabalho, né, um exercício de interdisciplinaridade que converja com o tipo de sociedade que eu busco, né, uma sociedade de sujeitos sociais emancipados, com plenos direitos garantidos, com saúde, educação, alimentação, assistência social, né? Então, essas práticas interdisciplinares, elas têm uma finalidade ético-política, que eu estou usando citações de Coutinho, da própria Barroco, né? Onde elas vão nos dizer, nós precisamos levar o nosso trabalho no sentido de emancipação humana como uma finalidade do trabalho interdisciplinar. Então, eu estou lá para garantir o direito desse usuário, eu estou lá para fazer com que ele tenha acesso a todos os bens e serviços dessa sociedade, né? E essa interdisciplinaridade, para ela acontecer nesse sentido, a gente precisa ter, sim, um diálogo entre as profissões, a gente precisa ter uma integração mútua, a gente precisa construir práticas interdisciplinares que partam desse diálogo, né? E aí, gente, eu acho que é muito importante falar que não estamos aqui de maneira alguma nos referindo a uma interdisciplinaridade que se sobreponha à disciplinaridade. Eu tenho me preocupado um pouco com algumas intervenções em que se considera que a interdisciplinaridade é fazer tudo junto. E não é, né? A gente vê vários municípios, por exemplo, eu tive relatos de municípios em que o profissional não faz mais visita se não tiver a dupla junto. E isso é muito complexo, porque isso não garante interdisciplinaridade, né? Fazer a visita junto. A gente tem que ter um diálogo, tem que ter o saber disciplinar. Então, eu sempre falo para os nossos estudantes, olha, para você fazer um bom trabalho interdisciplinar, conheça a sua área de atuação.
eu tenho que ser um bom assistente social, eu tenho que conhecer do projeto ético-político, da lei que regulamenta, do código de ética, para eu poder atuar interdisciplinarmente. Eu não preciso conhecer as teorias, por exemplo, estudar todas as teorias que a psicologia usa, não é isso, né? Então, há uma certa confusão. E aí, gente, nós precisamos pensar a nossa ação, então, articulando o que eu falo como são os 3 Is, né? Que é a interdisciplinaridade, mas também a intersetorialidade. Eu acho que a gente teve outros momentos aqui nesses debates onde já se falou disso. Proteção social não é sinônimo de assistência social, ou vice-versa. Assistência social compõe um conjunto de políticas sociais que vai promover essa proteção, mas ela faz parte de um conjunto, saúde, educação, né, habitação. Então, a gente tem aí que a intersetorialidade, sem ela estar funcionando, a gente também não tem ganhos, né, em termos de trabalho social com famílias. Então, a gente precisa articular a interdisciplinaridade, ou seja, uma atuação pautada no pluralismo teórico, técnico, mas com direção ética e política. A gente tem aí que considerar o conceito de integralidade, que é considerar esse sujeito como um sujeito de necessidades integrais, que é um sujeito que está ali, se ele está apresentando a fome, não significa que é só a fome, né? Ele tem aí outras demandas por trás da questão da falta de alimento. E aí a intersetorialidade. Então, são 3 Is, né? Repetindo, intersetorialidade, integralidade e interdisciplinaridade. Gente, eu peço desculpa pela correria, que eu preparei muita coisa, estou com medo de não dar tempo. Bom, então eu vou recapitular um pouquinho só os principais pontos, né? Sabemos quem são as nossas populações mais vulneráveis, sabemos que o Estado tem tido uma grande retração, embora os SUAS venham num movimento contrário. Nós sabemos que a interdisciplinaridade ela tem várias e diferentes diretrizes, e aqui eu estou entrando via política social como uma interdisciplinaridade que tem um viés ético e político, né? Pois bem, e como que nós vamos trabalhar com essas questões em tempos de pandemia? Eu lembrei aqui bastante da tese de doutorado que eu fiz, porque ela trabalha com desastres socioambientais, e a gente tem pouca ou quase nenhuma literatura recente, ou nenhuma, né, do serviço social, da psicologia e das políticas sociais frente à pandemia, mas a gente tem muita literatura que se refere aos desastres socioambientais, que são situações similares, onde acontece um desastre num momento que afeta muitas pessoas e que a gente tem que dar uma resposta rápida. Então, a gente tem aí uma vasta literatura da sociologia dos desastres, né, que vai nos mostrar que essas pessoas, essa população mais afetada são, sobremaneira, né, pessoas em situação de vulnerabilidade em países mais pobres, né, de capitalismo periférico, e novamente nós temos ali o público da assistência. Bom, com relação ao momento de pandemia, eu acho que também já vimos aqui um debate sobre a necessidade de trazer da Política Nacional de Defesa Civil, o que ela nos aponta como caminho, né? Então, a primeira coisa que o município precisa fazer, gente, é o tal plano de contingência. Eu acredito que a maioria dos municípios já tenha feito ou esteja elaborando, e aqui é importante a gente lembrar que os municípios que têm uma vigilância socioassistencial, que têm dados mais apurados da realidade, eles vão ter mais facilidade de fazer essa leitura, e que aqueles municípios que não têm dados ainda, eles vão precisar buscar esses dados, porque o plano de contingência, ele é isso, é pensar esse cenário a curto, médio e longo prazo, né? Lembrando que esse plano ele tem que ser flexível, porque no momento de pandemia, vários fatores mudam rapidamente. Então, também dei uma olhada no material produzido pela Ana Lígia Gomes, pela Abigail Torres, que vão convergir nesse sentido de planejar, né? E é importante a gente lembrar aqui que nós, profissionais, eu digo nós porque nós também passamos por isso, né? Nós temos pouco hábito ou poucas, digamos, possibilidades de fazer um planejamento da nossa ação profissional e planejar também o serviço que a gente está inserido. A gente fica muito no imediato, no atendimento emergencial. E um outro eixo que a gente acaba também pecando muito é o eixo político-organizativo, que é o eixo mais importante, se não, né, o eixo mais central da nossa ação, se a gente quer ter resultados. Então, eu proponho aí
que a gente possa pensar o nosso planejamento nos municípios a partir desses 3 eixos que são trabalhados aí em textos da Regina Mioto, que depois também posso compartilhar com vocês, que vão dizer, olha, o nosso planejamento ele precisa ser um planejamento da ação profissional e dos serviços, ou seja, da gestão, tem que ser um planejamento também nos aspectos emergenciais, interventivos, mas também nos aspectos sociopolíticos. E aí, gente, eu acho que para iniciar, todo município precisaria fazer, então, essa análise do território, traçar esse cenário, mapear os grupos prioritários, fazer esse atendimento emergencial, e a médio prazo, que é o logo pós-pandemia ou durante, porque essa pandemia tende a durar bastante tempo, nós pensarmos aí, né, a médio e longo prazo, quais são as ações sociopolíticas que visem a manutenção das conquistas do SUAS e a ampliação do sistema, junto com as outras políticas, especialmente o SUS, né, que veio aí, principalmente nesse último ano, sendo totalmente sucateado. Então, como que a gente vai também a longo prazo pensar, né, em lutas sociais que nos ajudem nessas questões? Então, a gente precisa pensar qual resposta de proteção é possível. Nesse momento, a gente tem que ofertar sobrevivência digna para a população, acesso aos benefícios, a readequação dos nossos serviços e condições de trabalho, né? Mas a longo prazo, então, que ações nós podemos promover com a finalidade daquela interdisciplinaridade que eu falei, de uma praxis mais transformadora da realidade, né? Então, o nosso papel é tensionar o Estado nesse momento. Eu acho que um bom exemplo aí é o benefício emergencial, que a proposta do governo era de R$200 e após um grande tensionamento ele foi para 600. Não é o valor ideal, obviamente, é um valor baixo ainda, mas foi através dessa correlação de forças que se conseguiu avançar um pouco. Então, essa luta tem que se intensificar com pautas que vão, além da manutenção dessa renda básica, que é historicamente já uma luta, né, dos trabalhadores, de ter um rendimento, uma renda mínima, que não seja renda somente via trabalho, mas a gente lutar pelo resgate da responsabilidade estatal pelo bem-estar dessa população, né, da própria população usuária, certo? E ali, os nossos esforços, então, em interligar, né, com todas as políticas sociais. Bom, gente, com relação à nossa atuação, só para fechar, eu acho que meu tempo já está esgotando, né, Janice? Não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas só para fechar, então, o que eu queria questionar aqui e trazer como processo reflexivo até que o SUAS trouxe inúmeros avanços para a assistência social, isso é inegável, né? Inclusive com relação aos próprios usuários, ao fórum de usuários, temos inúmeros avanços que eu poderia aqui ficar citando, mas a gente tem que pensar também até que ponto nós temos conseguido trazer essa praxis mais transformadora, trazer esse usuário para a cena política, para que ele entenda que ele também faz parte dessa classe trabalhadora que também precisa lutar por direitos, porque senão a gente vai ver usuários das políticas que vão apoiar medidas contra eles mesmos, né? Então, eu acho que a política social, especialmente a assistência, ela tem um grande potencial de trabalho social com famílias, com essas famílias, né? E que a nossa ação, ao invés de culpabilizar mais ainda a sua condição, de tornar ainda mais estigmatizado, que a gente possa trazê-lo para essa compreensão, né? De que todas as demandas que esses usuários vão trazendo, elas são demandas individuais, mas que elas são expressões de uma questão social, que elas expressam demandas coletivas, né? Então, eu acho que nesse momento, né, trazer a experiência do combate dos desastres socioambientais é muito importante na organização do nosso trabalho e desse planejamento que tem que se dar a curto, médio e longo prazo. Eu posso aí trazer depois para o debate mais algumas questões, apurei um monte aí por causa do tempo, mas era isso que eu queria dizer, né, gente? Não entrei aqui especificamente no trabalho do assistente social, do psicólogo, enfim, porque eu acho que nesse momento o coletivo ele tem que prevalecer, né? No momento de pandemia aí a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. Ok, Janice? Depois eu me coloco à disposição para a gente continuar o debate.
Obrigada, Rúbia. Devido aos problemas técnicos que a Beatriz tem em relação à utilização da internet, eu vou auxiliar na coordenação, reforçando que as perguntas devem ser direcionadas ao chat, tanto aqui no chat da transmissão do Zoom, quanto no YouTube, né? Vou agradecer, antes de passar para a professora Rúbia, a mais de 170 pessoas que estão assistindo pelo YouTube, né? É gratificante a sua fala, Rúbia. Reforçamos a importância da elaboração dos planos de contingência e traçar metas, né, a curto, médio e longo prazo, e o destaque à necessidade da implementação dos municípios que não possuem a vigilância socioassistencial, que eu acredito que nesse momento é de suma importância. Então, eu passo de imediato para a Rosana, para fazer suas colocações, e ao final a gente faz o debate com as perguntas, tanto aqui da plataforma Zoom, quanto do chat do YouTube. Professora Rosana, fica à vontade. Agradecer aqui a Janice, ao colegiado como um todo, ao comitê, cumprimentando a Beatriz, a colega Rúbia, que acabou de falar. Diferente do que Beatriz me apresentou, não sou professora, eu sou uma psicóloga blogueira, olha isso, aqui com vocês nessa roda de conversa. Então, eu preciso contextualizar aqui o lugar que eu falo. Para quem não conhece, eu estou vendo que aqui tem gestores, tem, né, é um grupo bem heterogêneo, então é importante que eu diga, né, um pouquinho de onde que eu falo. O blog Psicologia no SUS, apesar do nome, ele agrega várias ações que compõem o SUS, isso desde 2010. Rosana, Oi? Eu acho que o seu áudio está com alguma interferência, a gente não está conseguindo compreender muito bem. Se puder aproximar um pouquinho o microfone, vai ficar melhor. Agora. Melhorou? Tá bom. Eu estava dizendo, então, que eu preciso contextualizar um pouquinho de onde eu falo, já que eu não sou professora. Então, para quem não conhece, o surgiu em 2010. Ô, gente, vocês estão me ouvindo bem? Não? Quem sabe tentar tirar o fone. Gente, melhorou? Vocês estão me ouvindo bem agora? Vamos seguir. Tenta falar para nós tentar... Melhorou? Melhorou. Tô falando. Não melhorou? Deu, acho que deu. Deu? Vocês ouviram até onde? Eu vou ficar repetindo. Até sua fala colocou que não é professora, né? E aí depois começou a travar. Tá. Então, eu estava dizendo que eu não sou professora, eu sou uma psicóloga e que venho nesse tempo de 10 anos da criação do blog Psicologia no SUS. Eu estava dizendo que ele não agrega só, que não é só direcionado a psicólogas, ele agrega as várias profissões que compõem o SUS. Só para ficar à vontade, vocês estão me ouvindo? Porque senão eu vou ficar preocupada, mais ou menos. Tá, deixa eu tentar falar. Se você tentar tirar o fone, tentar falar sem o fone. Vamos tentar. E agora? Sem o fone. Melhorou? Melhorou? Então tá bom. Mais ou menos? Posso. Vocês me escutam, gente? Estamos ouvindo. Tá, posso falar por aqui, sem o fone? Tá melhor? Ou quer que eu dê uma pausa e vou buscar outro? Rosana, tenta baixar um pouquinho o volume da tua caixinha ali para ver se para de dar o eco. Tá. Mas pode ser sem o microfone mesmo, pode ser só sem o fone tá. mesmo. Tá, e agora? Eu acho que tá melhorando. Tá melhor. Ficou melhor? Ficou. Sim. Posso falar por aqui, então? Pode. Tá, então vamos lá, gente, desculpe. Eu estava dizendo, então, né, do... Não? Rubia disse assim. Melhorou. Então, eu estava dizendo que
Eu falo de um lugar que eu agrego vários profissionais do SUAS, vários trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil todo, então eu acho que nesse momento a minha fala, ainda mais porque a roda de conversa ela se ampliou, não foi, Janice e colegas? Antes vocês estavam fazendo pelo Zoom fechado e agora vocês estão disponibilizando pelo YouTube. Eu acho isso muito maravilhoso, que a gente consegue conversar com o Brasil todo. Isso ajuda outros municípios, outros estados a se organizarem nesse momento tão difícil. Então, eu acho que nesse momento que a gente falar de interdisciplinaridade, eu vou falar menos da pandemia, achei ótimo começar, introduziu muito bem, né, e eu não vou tocar muito nesses assuntos, então acho que foi maravilhoso a gente fazer, começando com ela. Porque eu vou falar um pouco mais, assim, de quem constrói o SUAS, que são essas profissões. Para a gente falar de interdisciplinaridade, a gente tem que superar uma dualidade que é serviço social e psicologia. Isso, claro, um questionamento que a gente não pode deixar de considerar a tradição e o reconhecimento do serviço social na matriz de construção da política de assistência social. É claro, né, o protagonismo nessa construção. Mas daí as duas profissões em maior evidência dentro desses serviços da assistência social é o serviço social e psicologia. Mas e as outras profissões que compõem, né, que estão elencadas e reconhecidas pela Resolução 17 de 2011, nós temos 11 profissões, incluindo nós, claro, né, Serviço Social e Psicologia, e elas não estão massivamente presentes nos serviços da rede socioassistencial. Será que é porque os nossos estudos locais indicam que elas não têm aqui contribuir naquele momento, ou é porque a gente não dá espaço para as outras profissões? Então, acho que a gente tem que, é um questionamento pensando no trabalho coletivo e interdisciplinar. E também pensando na maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, que são os trabalhadores de nível fundamental e médio, principalmente médio, se a gente for pensar no trabalho social com família. Eles são presentes massivamente também na média e alta complexidade, principalmente na alta complexidade, no serviço de convivência, e a gente tem um pouco conversado com esses profissionais, que também compõem esse trabalho social com família, o trabalho coletivo. E a gente também tem que pensar no que a gente está falando de capacitação, porque trabalho interdisciplinar, ele não é intencional, não basta estar destacado nas normativas que vai acontecer. Então, só para fazer uma ilustração aqui, eu fiz uma pequena pesquisa lá no Instagram do blog, onde 72 pessoas que responderam, sim, que existe trabalho na equipe dela, que ela considera trabalho interdisciplinar, porém na resposta seguinte, eu perguntei, então, se você respondeu sim, o que você caracteriza como trabalho interdisciplinar? Apenas 5 pessoas responderam, passou batido, né? O sim é bem mais fácil de dizer que é interdisciplinar, mas ela não conseguiu caracterizar que trabalho é esse. Na caracterização, apareceu o trabalho coletivo. O que eu posso chamar de trabalho coletivo? Esse trabalho operacional, que é fazer um atendimento conjunto, acho que o Júlia falou isso muito bem, que eu também entendo que trabalhar conjuntamente, fazer uma visita domiciliar, eu chamo de atendimento domiciliar conjuntamente, não significa que o trabalho interdisciplinar está sendo operacionalizado, né? Porque ele tem que ter uma intenção, ele tem que ser consciente e ele exige um diálogo, exige uma disposição, não só aqui eu estou dizendo, né, para a gente sair dessa dualidade, que as outras profissões também venham dizer sobre as dimensões. A gente sabe que os problemas, né, as vulnerabilidades sociais, os riscos sociais, eles têm várias dimensões e não é somente a gente que consegue responder. Então, essa integralidade na resposta, a gente pode caracterizar como trabalho interdisciplinar. Mas é claro que, então, a gente não pode pensar que não existe trabalho interdisciplinar que os profissionais não querem fazer. Eu acredito que a gente tem uma lacuna muito grande e que está sendo evidenciada agora por conta da pandemia, obviamente, a gente identifica que os municípios, as equipes que têm encontrado mais dificuldade de operacionalizar o trabalho agora, é porque o trabalho já estava fragmentado, é um trabalho que já vinha com dificuldades. Então, eu penso assim, não é um momento também, várias pessoas me perguntando como é que eu continuo ofertando um trabalho. Então, se você não desenvolve um trabalho coletivo, um trabalho interdisciplinar, porque o trabalho coletivo é importante, sim, eu não estou dizendo que ele não é importante. Eu acho que quando a gente, na simetria da implementação da política de assistência social, a gente vai encontrar equipes que nem trabalho coletivo ela consegue fazer. Dificuldade das equipes conversarem, de ter o mínimo encontro ali para executar o trabalho social com a família. Então, se aquele grupo de trabalhadores não consegue, nesse momento, identificar trabalho interdisciplinar, eu acho que não é o momento
para pensar, não, então a gente não tem trabalho interdisciplinar, então a gente não consegue desenvolver o que a gente está fazendo agora frente à pandemia. É claro que essas equipes estarão mais sobrecarregadas, encontrarão muito mais dificuldades, mas a gente tem que entender que fazer esse reconhecimento dessa dificuldade faz com que os próximos planejamentos sejam mais coordenados com a metodologia de trabalho interdisciplinar. Então, eu penso, não é porque estamos em pandemia que a gente não pode realizar capacitação e supervisão, né? Então, a gente vai ter que ver novas metodologias para isso, mas as equipes precisam ser capacitadas. Então, eu penso aqui na Política Nacional de Educação Permanente e, principalmente, no Capacita SUAS. Olhando aquele documento, que a gente sabe que tem 3 cursos, né, de formação, que é a gestão do SUAS, o provimento dos serviços e benefícios e controle social. No caderno de provimento de serviço e benefício, a gente tem 5 parágrafos que falam sobre interdisciplinaridade. Então, é muito insuficiente para que a gente possa estabelecer trabalho interdisciplinar coletivo nessa perspectiva de transformação, nessa perspectiva da praxis. A gente consegue alinhar teoria e prática para que a gente possa realmente transformar e fazer com que a gente tenha mais grupos politizados, no sentido dessa conscientização, do que grupos, como eu sempre falo, que eu levanto essa bandeira, do que grupos, por si só, de trabalhos manuais, sem essa devida criticidade do que está sendo feito naquele território. Então, eu acho que precisa mudar um pouquinho os eixos. Sei, a política ela é tipificada, ela tem essa universalidade, mas a gente pode pensar que, além desses estabelecidos, que o Capacita SUAS possa vir mais do micro para o macro, possa colocar mais as transversais, os temas transversais. Rosana, oi, só atrapalhando um pouquinho, tá cortando bastante. Tu queres tentar pegar outro fone? Tento sim, gente. Só um minutinho. Gentileza, isso. Obrigada. Só um minutinho. Enquanto a Rosana retorna, vou aproveitar para fazer um convite. Hoje, na quarta-feira, às 14 horas, nós teremos um debate com a presença das 2 colegas da alta complexidade do Ministério da Cidadania sobre a questão da metodologia de atendimento dos serviços de acolhimento de criança e adolescente, tá? Abrigos e famílias acolhedoras. E com a presença da Alice Bittencourt. Então, estão desde já todos convidados também para acompanhar aqui o nosso debate, ok? Saiu uma nota técnica da Secretaria, finalzinho da semana passada, e aí nós vamos estar debatendo, então, essa nota técnica, e o MDS vai estar trazendo essas orientações também. Você me escuta agora? Sim. Ah, que joia. Desculpa, gente. Nada. Então, não sei até quanto vocês me entenderam ou escutaram bem, mas... Não, a gente concentrada dava para acompanhar, mas cortava bastante. Vamos... Pode seguir onde... Então, só para fechar... Tá. Eu já estava fechando essa questão do Capacita SUAS, né, da política, da importância da gente implementar a gestão do trabalho. Tá ouvindo bem? Pode seguir. Tá. Então, eu penso que
a gente precisa ampliar e regionalizar mais as capacitações, né? Principalmente do Capacita SUAS. E entender quem que a gente traz para a roda, assim, quem que a gente está permitindo conversar. Eu acho que o Rubem falou disso também, de que usuários, a gente entender que nessa interdisciplinaridade, o saber popular, o saber da comunidade, da família sobre ela e sobre o que ela reconhece no território precisa ser considerado. Então, não se trata da gente pensar o melhor para a família. Apareceu isso também lá na pesquisa que eu fiz. É um trabalho junto, paralelo à família, não é para ela, é com ela. Né? Então, para que a gente faça isso, a gente precisa do diálogo, dessa interação entre os profissionais que estão compondo essa equipe. Então, essa leitura do território é que vai fazer com que eu identifique, não, então deixa eu abrir aqui, né, para uma pedagoga, a pedagogia social não é a pedagogia da escolar que vem para o serviço de convivência reproduzir trabalho da escola no serviço de convivência. Eu acho que a gente precisa ampliar justamente para essas profissões chegarem no SUAS, mas pensando nessa perspectiva social, do que seria esse trabalho transformado pela praxis. Então, é preciso questionar quem que a gente está permitindo entrar na roda, com quem que a gente está dialogando, e para além do trabalho psicossocial tido como a junção de psicólogo e assistente social, como a gente viu, às vezes, equivocadamente, desde o início do SUAS, essa fala, né, essa terminologia, como se fosse a junção desses dois profissionais. As pessoas até falam assim, a minha dupla. Aí você vai ver a dupla assistente social e psicólogo. Elas falam isso até com felicidade, porque ela conseguiu dialogar com essa pessoa num quesito assim, da distribuição da atividade. Ela vai para a visita, ela não se sente sozinha, ela vai elaborar um relatório, ela consegue conversar com a pessoa, com a outra colega, mas continua fragmentado. Continua um trabalho que ela começa a dissecar aquela pessoa, aquele problema, né, que são vários, são múltiplos, mas ele fica dissecado. Isso aqui pertence ao serviço social, isso aqui pertence à psicologia. Geralmente tem aspectos subjetivos, pertence à psicologia, então se tem uma usuária, uma família que está com aversão às medidas, né, às orientações, aos serviços, tenta inserir no serviço de convivência, não aceita, tenta inserir no trabalho numa rede de capacitação, não aceita. Então, a gente é chamado para dizer assim, vamos mobilizar essa família, ela precisa pegar essa oportunidade para que ela possa transformar a realidade dela, ela precisa pegar essa oportunidade, né? Ou outro caso, que a pessoa chega chorando, tem um sentimento, a emoção ali, diante de uma situação de violação de direito, de pobreza extrema, entende-se que isso seria da psicologia, né? Então, é preciso superar isso, porque os saberes, o conhecimento, ele não pertence a uma profissão. Né? A gente precisa pensar na integralidade e que o sofrimento, naquele momento, por viver numa condição subhumana, ele é, sim, pertencente à pedagogia, à terapia ocupacional, a pessoa que recebe, o profissional de nível médio, no caso, que recebe essa pessoa na unidade. Eu entendo que isso, sim, é permitir e possibilitar o trabalho interdisciplinar, que todo mundo entende que aquele sujeito que está ali, ele vai entrar na roda, não é a gente vai olhar para ele sentado no meio, que a gente dizendo para ele o que ele tem que fazer, como que ele tem que agir. Então, acho que superar essa ideia do psicossocial, mas aí aqui eu trago a ideia do psicossocial como abordagem, depois eu sugiro que você, se for quem tiver interesse, eu tenho 2 textos no blog sobre isso, eu falo de abordagem psicossocial ou interdisciplinaridade na assistência social, e depois eu construo a ideia de praxis da assistência social a partir da abordagem psicossocial proposta por Mourão Vasconcelos. Falar disso, eu acredito que nesse momento de pandemia, pensando na emergência, na calamidade, a gente, como profissional, não estou dizendo que é da psicologia, a gente sim, quando a gente dissemina informação, quando a gente orienta a população sobre como que a gente previne a questão do isolamento, que agora, se a gente fala de convivência, a gente tem que falar de isolamento, mas é um isolamento pensando no coletivo, né? Nesse fortalecimento dos vínculos, a gente tem que ficar sozinho agora. Então, falar disso e orientar de maneira mais clara, de que essas pessoas entendam o que está acontecendo, isso é, sim, psicossocial, não é no aspecto da saúde em si, mas é tarefa nossa, enquanto equipe, aí não é só a psicologia que vai trabalhar com as emoções, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas que não eram nosso público, elas estão chegando até a assistência social.
Então, quando a gente informa para elas o que está acontecendo, para isso a gente precisa, né, estar inteirado sobre os materiais, também sobre a prevenção, aqui eu falo da prevenção à vida, que a gente entender que existe já as orientações, as notas técnicas sobre biossegurança, para que a gente possa atender nesse momento de forma segura, de vida nossa e dos usuários. Essa troca, e eu entender que o trabalho é muito mais, e ele tem que se abrir. Quando eu preparo uma capacitação, os gestores têm que entender isso, eu também que tem gestor, então tem que entender que a equipe daquela unidade, ela vai muito além da equipe de nível superior. Eu preciso capacitar essas pessoas como um todo, para que eu possa. É interessante, quanto mais eu capacito uma equipe, mais essa equipe entende que tem que escutar a população, tem que escutar a comunidade, ela tem que entender que ela tem que ir para o território, que ela tem menos a oferecer, ela não tem que ir com nada pronto, ela entende que ela tem que construir junto com a população que ela atende, né? Eu acho que para entrar nisso que o Rubia falou, né, dessas pessoas se conscientizarem que elas são massacradas diariamente, colocadas à margem o tempo inteiro pelo sistema, né, que faz com que elas tenham o mínimo e ainda ainda se sentem como sentem ainda agradecidas por aquele mínimo, né, sendo que deveria ser considerado direito. Então a interdisciplinaridade no SUS é tomada como direito de trabalho adotada. Isso eu falei, está lá no nosso primeiro caderno de 2009, e ainda assim a gente encontra tanta dificuldade. Então, um dos desafios é isso da capacitação, e para que a gente possa orientar essas equipes nessa interconexão e entender que não, as respostas para os problemas multidimensionais elas não virão as respostas no caso de uma única profissão, elas não têm que estar sozinhas. E eu assisti aqui, não me lembro a data, mas estavam Ana Lígia e Abigail. A Ana Lígia fala da nota do Serviço Social do Cefes, né, que de não ter parecer. Eu sei que não é algo unânime no Serviço Social, mas aquilo para mim é histórico, de quando a gente está no momento que o Serviço Social diz que a gente não precisa pensar nesse recorte, nessa barreira para que as pessoas acessem o direito, né? Então, eu acho isso muito importante, assim como a psicologia também tem que se posicionar, por exemplo, na resolução que diz sobre a elaboração a elaboração de relatórios, onde também não conseguiu avançar muito no sentido do trabalho disciplinar, porque ainda assim está colocado que cada um vai assinar uma parte do relatório. Se a gente está falando de trabalho disciplinar, isso é meio contraditório. Então, a gente tem ainda que avançar muito, inclusive, de quem tem elaborado as políticas, de quem tem, inclusive, regulamentado as nossas profissões. Eu acho que, pensando nesse momento da pandemia, os serviços essenciais, né, como foi colocado, né, então não pode parar. Tem muitas equipes que estão em casa, ainda tem, se a gente for considerar, aqui eu estou falando mais uma vez do Brasil inteiro. Então, a gente não tem uma simetria de como está sendo feita a assistência social hoje no país. A gente tem que entender que não dá para a gente ter uma resposta sobre o que vai ser feito agora, porque cada município, cada estado está de um jeito, né? A pandemia tem se avançado para os interiores, mas assim que essa pandemia for se alastrando, aí sim a gente vai ter mais condições de dizer como é que aquele município vai agir frente à calamidade. Porque uma orientação agora para um município que ainda não tem nenhum caso de coronavírus é diferente para uma situação, por exemplo, Manaus, que está já colapsada, né? Então a gente tem que entender que não dá para a gente ter uma orientação genérica ou geral nesse momento. Então, eu acho que fala, desculpa, assim, do jeito que foi falado, né, e eu acho que corta um pouquinho, do jeito que cortou, eu acho que prejudicou um pouquinho o meu raciocínio, porque eu sou professora, então acho que vocês perceberam, se não ficou tão claro, a gente conversa a partir do chat, a gente chama uma roda de conversa, e eu vim preparado também para a gente ir dialogando, né, sobre o que surgir. Então, eu recomendo vocês a lerem os textos que estão lá no blog Psicologia no SUAS, social ou interdisciplinaridade, abordagem psicossocial e a prática na assistência social. Eu recomendo vocês pensarem na portaria do Ministério da Cidadania 337, que né, todo mundo acho que já conhece, mas então para vocês entenderem que a aplicabilidade dela depende do contexto que vocês estão frente à pandemia, então não dá para generalizar. E a nota técnica da Anvisa 04/2020, que vai dizer dos modos de prevenção, de como que a gente tem condições de continuar atendendo a população, mas desde que estejamos sabendo, tendo todo o conhecimento de como que a gente vai prevenir.
a gente tem que fazer isso, inclusive, pedindo à saúde que venha nos capacitar, orientar os trabalhadores para que eles não fiquem ao vírus e que seja disseminadores de vírus na comunidade ou a quem eles venham a atender. Por hora, eu fico por aqui. Eu acho que a gente falou também, eu participei das rodas aqui, que a gente tem falado do como que as cestas básicas, os benefícios eventuais têm em evidência nesse momento. Então, a gente continua na mídia entendendo que assistência social é benefício eventual e cesta básica. Então, eu acho que o trabalho coletivo, o trabalho interdisciplinar, que é um desafio da gente do SUS, vai fazer com que a gente tenha muito mais serviços e muito menos benefícios mediatizados. Isso no nosso futuro pós-pandemia, é o que eu espero. E vamos conversando se melhorou o áudio. Nós agradecemos, Rosana, né? Apesar das nossas dificuldades em relação ao áudio, a tua fala foi bem coerente, né? E muito objetiva e direta em relação à nossa atuação e à necessidade, principalmente, de implementação de ações. A gente agradece a Rosana, agradece a Rúbia, e abrimos, então, para as perguntas e questionamentos que tem tanto aqui na plataforma Zoom, quanto no chat do YouTube. Vamos ver as perguntas. A Janice vai fazer a colocação das perguntas ou a Bia? Então, posso fazer as do YouTube e depois a Bia revisa as do chat? Pode ser, Bia? Ou queres, tu acompanhou o YouTube? Então, aqui do YouTube, parabenizando, né, as duas falas, falando também bastante da coerência da fala da Rosana, agora ao final, mas destacando bastante o problema de áudio, e que, de fato, a gente teve que se concentrar muito para poder interpretar o corte das falas, né? Infelizmente, isso também acontece no trabalho à distância, né? Trazer aqui uma questão da Ana, não sei qual é o município, mas ela fala que alguns municípios têm poucos profissionais para lidar com a complexidade da pandemia, né? E relacionadas à estrutura disponível. Diante disso, só fazer um comentário de que o governo federal está autorizando, pelas informações que nós temos e estamos acompanhando, o uso dos recursos acumulados nas contas até 2019, e uma delas vai ser também para a questão de contratação de pessoal. Aqui o estado de Santa Catarina, nos recursos que ele liberou, ele também autorizou a questão de pagamento de pessoal. Então, também é o momento de, nesses municípios, verificar a possibilidade, com esses recursos, de trazer mais pessoas onde os municípios têm essa necessidade, né? A Abigail está acompanhando também aqui conosco, né? A Abigail Torres, que foi nossa convidada também em outros momentos aqui para discutir. E ela fala que é fundamental a perspectiva que o conhecimento não pertence às profissões. As situações complexas com as quais lidam as suas exigem diferentes saberes presentes em áreas distintas das ciências, né? Então, nessa perspectiva interdisciplinar também, acredito que aqui do YouTube eram essas as questões. Não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário sobre, Rúbia, Rosana. Oi, Janice, está escutando Sim. bem? Sim. Com certeza, essa discussão do trabalho interdisciplinar, ela teria aí muito mais coisas para a gente colocar, né? Eu acho que falar sobre as diferentes disciplinas e como elas convergem, eu acho que dá mais uma mesa, né? E dizer que, assim, a nossa grande preocupação é que o disciplinar não se perca no Inter, como eu falei, né? Porque a gente sabe que hoje há uma grande crítica ao saber disciplinar, né? E o trabalhador tem que ser polivalente, e aí, assim, vão substituindo algumas áreas, algumas profissões por outras. Então, que a gente tenha isso muito demarcado, da importância do saber disciplinar, e que todas as disciplinas são importantes para o SUAS, né? Acho que até a Rosana coloca isso. Por que o assistente social e o psicólogo está em todos os espaços? Primeiro, porque ele é o obrigatório, né? E segundo, porque a maioria dos municípios acaba não investindo na equipe, né? Nas 9 profissões aí que estão
habilitadas a estar no SUAS, mas todas, sem dúvida nenhuma, são super importantes, né? Eu vejo, por exemplo, a pedagogia, através da pedagogia social, na linha do Paulo Freire, quanta coisa tem para contribuir no trabalho social com famílias, né? Nos CRAS, nas comunidades, enfim, o próprio direito, quando ele vai, o advogado, quando ele vai fazer um trabalho, né? De apoio a essas famílias, de orientação jurídica a essa equipe, numa perspectiva também de construção crítica, também tem um papel fundamental, mas o que a gente vê aí é que os municípios estão mantendo a equipe mínima do mínimo, quando não só um dos dois, né? Porque eu já vi CRAS aqui que está mantendo só o psicólogo, às vezes, só o assistente social, né? Por falta de investimento, então, e retração, né? Vários municípios tiveram equipamentos diminuídos no último ano, vários CRAS fecharam, então a gente tem uma realidade muito difícil mesmo, mas o trabalho interdisciplinar ele é extremamente importante. Lembrando que ele não tem soluções mágicas, né, que ele não vai dar conta da complexidade das expressões da questão social, mas que sim a gente pode fazer um trabalho de mais qualidade com esse usuário quando a gente tem diferentes olhares, né, numa perspectiva de garantia de direitos. Então, um pouco nessa linha, né? Rosana? Do quanto é importante a gente ter mais conversas como essa, Janice e colegas, porque eu vi nesse início, mais no início, né, de março, que no final de março, os interiores tinham sido atingidos pelo coronavírus e a gente, mesmo assim, a gente viu CRAS sendo fechado, não fechado, mas suspendendo os atendimentos, os CRES suspendendo os atendimentos. Aí veio a nota do Conselho Federal de Psicologia, que a gente já tinha uma resolução de 2018, considerando trabalho por TICs, mas o que a gente viu foi um afastamento por medo, uma suspensão por medo, de não saber o que fazer. Porque naquele momento a gente ainda não tinha sido atingido pelo vírus, né? Então, o quanto que é importante a gente conversar sobre isso, trabalho coletivo, porque quando, então, veio a ideia de começar a arrecadar, e começou a arrecadar cesta básica, esse benefício eventual, que é mais evidenciado, e quem estava na linha de frente continuaram os assistentes sociais sozinhos, sobrecarregados, muitas regiões do serviço. E a psicóloga em casa, porque já que não é tarefa, não é atribuição minha, trabalhar com benefício eventual, ele não teria o que fazer. Olha a gravidade disso se a gente pensar do tempo que a gente tem no SUS. Né? Sim, a gente está muito melhor agora, ainda na pandemia, porque a gente tem esse sistema de proteção social estabelecido como está. Eu repito que ele não é simétrico, a gente não pode esquecer isso, que ele é muito assimétrico. Em cada região, em cada tamanhozinho de município, tem uma realidade. E cada vez mais a gente vai vendo o quanto que ele está, de fato, precarizado. Então, é por isso que é importante a gente entender, eu concordo que não se trata de não ter foco na disciplina, é importantíssimo isso. Só que a gente está tão longe, mas tão longe, sabe, Ruba, que eu vejo que a gente nem corre perigo, sabe, assim, a gente está tendo dificuldade de ter a multidisciplinaridade, que sai a interdisciplinaridade. Então, a gente ainda está muito longe de ter essa suposta ameaça, sabe? Eu entendo a questão, mas a gente precisa, de fato, capacitar, porque a gente vê que a assistência social é o primeiro degrau do profissional, foi a minha primeira experiência profissional. A gente forma os profissionais com assistência social, como degrau. Então, assim, aquelas pessoas, eles não têm desdobramento para estudar, então, se a gente não tem uma gestão do trabalho efetivada, a gente continua fazendo o tarefismo sem essa conscientização, sem essa ideia do para que a gente está ali trabalhando. E, então, tem-se que trabalhar muito mais profissional. Então, eu acho que a gente precisa, sim, romper com isso. E esse momento de pandemia mostra para a gente, de forma muito cruel, o tanto que a gente precisa qualificar o nosso trabalho, aprimorar, para que a gente não tenha essa evidência tão grande daquilo que a gente já queria estar superado, que é o foco da assistência social no benefício eventual. Não que isso não seja direito, obviamente, é direito, a pessoa precisa ter esse acesso sem barreiras àquilo que é de direito da sobrevivência, a renda, a comida, o básico. Mas a gente sabe que a capilaridade do SUS é muito além disso. E cabe a nós profissionais essa tecnologia de trabalho humano, que a gente precisa ser cuidado. Nós, trabalhadores, precisamos ser cuidados. A gente começa a cuidar
colaborador com capacitação, com informação e com orientação, para que ele saiba que terreno é esse que ele está, que chão é esse da política de assistência social. Aí eu vejo também a vigilância socioassistencial, que vai ajudar também muito nesse trabalho social com família, né, e do gestor. O gestor, eu falo que coordenação de unidade é super importante para que seja esse eixo de chamar para a formação, de apontar para o gestor a necessidade de capacitar, para apontar a necessidade que esse trabalho seja dialogado, seja na base do diálogo, seja na base da integralidade, como o Rubem colocou. É isso. Ok, muito obrigada. Mesmo com as dificuldades do áudio, né, da Rosana, deu para compreender. Continua, Marilete? Continua. Eu acho que se você tiver no computador, o próprio computador capta o áudio. Não sei se seria melhor até, quem sabe, desconectar teu fone e captar o áudio pelo computador. Tu tá no computador, Rosana? Agora nós não estamos te ouvindo, daí tu tem que habilitar ali na tela do computador o teu áudio. Né? Então, oi? Pode seguir, desculpa, eu vou entrar no celular para ver se melhora. Isso, eu vou mandar para a Rosana. Eu acho que é a internet mesmo, mas de qualquer forma, eu só gostaria de ressaltar aqui no YouTube, tem uma fala da colega Maristela Truppel. Ela coloca que a grande luta é o fortalecimento do SUAS, pois sem investimentos ainda temos essa realidade. Os currículos de formação acadêmica precisam contemplar a interdisciplinaridade de forma integrativa, né? Eu acredito que isso também é uma importante colocação. A Cláudia Silvia coloca também que a importância de capacitação, estudos direcionados à questão interdisciplinar, a fim de aprimorar as ações profissionais. Eu acho que esse é o enfoque. Só ressaltando que essa atividade ela foi organizada pelo Colegiado Estadual de Assistência Social, vinculado à FECAM e associações de municípios, as 21 associações municipais do Estado de Santa Catarina, e pelo Comitê Estadual do SUAS Covid-19 em defesa da vida. Como foi colocado nas outras atividades, reforçar o papel da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios, em possibilitar essas trocas de experiência com profissionais renomados, comprometidos com a causa da política de assistência social, não só no estado de Santa Catarina, mas como todo o Brasil, e uma ideia e uma atividade muito importante da FECAM, neste momento de pandemia que a gente vivencia, né, de trazer esses profissionais, e deixar à disposição de todos os profissionais, trabalhadores do SUAS do Brasil, para poder contemplar essas palestras, essas falas, por todos os profissionais que compõem a equipe. Agradecer em nome do Colegiado Estadual também a Janice, né, que une e traz todos esses profissionais para nos clarear e nos dar uma palavra de amparo e conforto, porque por mais que foi colocado da necessidade da construção dos planos de contingência, onde que seja traçado, né, rubriações a curto, médio e longo prazo, a gente bate bastante na questão financeira, de recursos financeiros, ainda na questão de equipes para trabalhar nos municípios. A gente sabe que os municípios de pequeno porte só possuem as equipes da proteção social básica, muitos profissionais sendo divididos a carga horária com o órgão gestor, e nesse cenário a gente tem que implementar a vigilância socioassistencial, que é um desafio muito grande para os municípios, e a gente também fica... um ditado, né, a gente fica entre a cruz e a espada, atender a população que vai demandar dos serviços agora da política de assistência social, não aquela população que já são os usuários da política de assistência social, mas assim como todos os demais moradores, munícipes que vão demandar de ações da política de assistência social. Pausada agora a questão da pandemia, né, superado esse momento, que a gente espera que seja superado o mais breve possível com a colaboração de todos, essas questões vão recair, além do lado econômico, como bem o Rui colocou nas outras lives, né, que impacta gravemente no lado econômico, mas a questão social deve ser muito observada, né, a questão do isolamento, e aí que entra o critério primordial da interdisciplinaridade. Não é os profissionais, é a equipe como um todo, trabalhando em conjunto, com um único objetivo,
que atender todas essas demandas que certamente, infelizmente, certamente vão bater a nossa porta na política da assistência social. Então, agradecer imensamente a fala da Rúbia, agradecer imensamente a fala da Rosana, né, que é muito importante esse trabalho interdisciplinar, não se pensa em trabalho de um profissional ou de outro, e sim da equipe da política de assistência social dos municípios catarinenses e de todo o Brasil. Janice, não sei se tem mais alguma pergunta no YouTube, aqui no nosso chat da plataforma Zoom não temos mais nenhuma pergunta, e sim agradecer, né, a participação dos profissionais, agradecer a Bia, né, que com todas as dificuldades, que a gente está num processo de nos habituarmos a essa nova modalidade de reuniões, nossa nova modalidade de falas à distância, mas aproximando e trazendo conhecimento mais próximo de cada um de nós. Marlete, eu não sei se talvez alguém do colegiado, dos colegiados, eu sei que a Cristiane da Meril está aí, a Gladys, a Bia, a Neuza, se alguém quiser aproveitar a oportunidade para, quem sabe, uma ou duas perguntas na sala virtual, as colegas dos CRAS, a Rosane também da MAIS, secretária. Na verdade, eu vou só fazer uma colocação, se estiverem me escutando, para nossas duas colaboradoras de hoje, né, de transmissão de conhecimento, a Rúbia e a Rosana, que é algo que a gente discute em todos os nossos trabalhos com a Janice, que eu acho que, tenho certeza que a pandemia ela só aflorou, né, a dificuldade que nós temos de estruturação da política pública de assistência. Então, talvez, né, não quer dizer que seria diferente, mas talvez seria bem diferente para os nossos municípios estarem enfrentando isso, tudo se nós tivéssemos o reconhecimento da política como ela deve estar, né? Como lei federal, como estruturação, como reconhecimento estrutural e financeiro, porque a gente luta a vida toda por um percentual, né? E assim por diante. E aí agora a gente vê que a pandemia chegou, uma das questões mais discutidas aqui por nós, a pandemia chegou, a assistência foi colocada como essencial. Onde está retratado a essencialidade da assistência? Somente na demanda, batendo lá né, diretamente nos nossos serviços municipais. Mas administrativamente, financeiramente, está sendo uma luta, uma fala de medida provisória, de falas, né, muito trabalho da Janice com os grupos estaduais, do próprio Rui, com toda a articulação da federação, mas na conta, para executar quanto nós temos, né, agora. Então, a gente continua sempre na luta, e é muito gratificante ver pessoas com os currículos e com as vidas, né, de estudo, como a professora Rúbia, que eu acompanho há bastante tempo, muitos anos, e a Rosana, com toda a contribuição e conhecimento, trazer um pouco de conforto com a reflexão de vocês. Muito obrigada. Então, só colocar aqui no YouTube, né, a Abigail, né, querida Abigail, um abraço. Ela coloca: o plano de contingenciamento pode ser uma peça de comunicação estratégica politicamente para deixar visível o que é a obrigação de fazer e afirmar que é possível ser feito com a condição instalada. Também foi reforçado aqui pela Janete que nós precisamos maior investimento na educação permanente nos municípios. Acho que não consigo voltar para cá, se tem mais alguma questão. A Ana Buzzi coloca: penso que a intersetorialidade precisa vir com o processo de graduação, o processo da graduação entre os futuros profissionais que costumam estar presentes nas equipes de atuação do SUAS. É compreensível
complicada a compreensão do conceito sem esse conhecimento prévio e a atuação conjunta no processo de conhecimento. Reforço, né, a colocação da Ana fala em reforçar o conteúdo acadêmico realmente para trabalhar a interdisciplinaridade desde o momento da graduação, né? A Abigail continua agradecendo, né, parabéns à FECAM e às associações, esse debate tem sido muito importante para ampliar o diálogo sobre as responsabilidades legais da proteção pública e para favorecer estratégias de luta. Continuidade na nossa luta diária, né? Janice, aqui no chat do Zoom não tem mais nenhum questionamento, tu gostaria de fazer alguma colocação, a Rosana, a Rúbia, fiquem bem à vontade, a gente pode ir esse debate até às 15h40, agora nós estamos em 15h30, temos 10 minutinhos ainda, né? Depois a gente tem um recadinho em relação às regiões. Eu acho que... Se o áudio deixar... desculpa. Rosana, pode falar, depois eu falo. Quer falar? Imagina. Oi? Tá. Não, só eu acho que em relação aos comentários dos currículos, né, eu acho que a psicologia, ela vem recentemente incorporando já nas suas grades curriculares o debate, por exemplo, importantíssimo sobre Estado, políticas públicas, né, o que é esse sistema de proteção social de fato, porque a gente vê que historicamente, embora o serviço social e psicologia eles tiveram uma história similar, né? No sentido de que nasceram e passaram por períodos de uma intervenção, né, na ditadura muito funcionalista, enfim. A psicologia ela vem num período mais recente incorporando esse debate nos currículos, o que tem sido muito importante, né? A gente vê ali pela UFSC que agora a gente já tem disciplinas, já tem o estágio no SUAS, o que não se tinha antigamente, né? Então, historicamente, as duas profissões têm similaridades e também contraposições, porque a psicologia também atendia muito, né, a quem podia pagar, fazer terapia, né? Mas o serviço social, ele vem também vem passando por um período complicado, que é essa entrada do conservadorismo, né? A gente vê um movimento muito forte conservador, que nunca deixou de existir, mas que recentemente tem ido, inclusive, para o debate acadêmico, né? Então, a gente tem aí essa luta para manter um debate mais crítico, de um SUAS que visa aí o enfrentamento, né, das expressões da questão social, de não culpabilizar essa família pela sua condição, de pensar num trabalho social com famílias que realmente esse sujeito se torne um sujeito, né, autônomo de direitos, e a gente vê aí uma contraposição, um movimento conservador muito grande, que reforça a culpabilização dessa família, que reforça que a família é pobre mesmo, né, porque ela não quer trabalhar, e todos aqueles valores que a gente sabe que são valores extremamente conservadores e que vêm aí afetando sobremaneira a profissão. Então, só para dizer assim que os currículos, eles estão incorporando esse debate, sim, né? Eles estão, principalmente o serviço social, a gente tem um currículo único, né? Uma diretriz nacional da BEPS, a gente tem isso já muito consolidado, e a psicologia também vem entrando um pouco nessa linha, né? Então, acho que os currículos estão melhorando, né, Rosana? Você pode falar melhor do que eu. Acho que a psicologia está encontrando bastante espaço e trazendo esse debate muito importante também para o SUAS. Era só isso. Passagem de décadas assim do SUAS, já, né? Mais de uma década com a política pública do sistema. Rosana, nós não estamos ouvindo. Gente, áudios 10, Rosana 0. E agora? Também não? Agora sim. Agora sim. Tá. Eu acho que o Rui falou muito bem sobre a questão da diretriz curricular, que vem nesse dinamismo de acordo com o campo de trabalho, né? Que a gente teve... Não, a Marilete está assim, não estou conseguindo. Eu vi. Poxa, que pena, né? Eu e Beatriz, né, fomos as escolhidas do dia, né? Para não funcionar. Desculpa mesmo, gente, sinto muito por isso. E meu marido me mandou uma mensagem agora para o WhatsApp, eu acho que é a entrada do áudio do computador que não está funcionando.
e pelo celular também não deu certo. Decidiram, né, me prejudicar hoje a tecnologia. Mas é isso, eu estava dizendo que, de fato, a gente vê, sim, as academias, as faculdades, dando as suas diretrizes curriculares para que a gente tenha profissionais com condições de atuar, que saiam da faculdade, né, com as mínimas condições, sabe que a gente está em eterna construção, não significa que a gente vai graduar e estar pronto para essas dimensões, para essas complexidades, né, das sociais, mas que a gente, pelo menos, tenha, assim, que saia da faculdade sabendo o que é política pública, sabendo também não só o que é política pública, mas a gente estuda isso já na psicologia há muito tempo, só que era muito focada no SUS, por exemplo. E também eu acho que, como eu falei, acho que foi rapidamente, foi no momento que o áudio estava bem ruim, sobre os temas transversais. Acho que a gente tem que estudar muito mais, que a gente tem uma formação muito ainda pautada nas questões liberais. A gente precisa entender mais sobre racismo estrutural, a gente precisa entender sobre machismo estrutural, a gente precisa entender que, se a gente não quebrar isso e entender que isso é de geração e que a gente vai precisar de muitas gerações para quebrar isso, e a questão da violência também, esses temas que a gente trata indiretamente na assistência, eles precisam entrar tanto na formação quanto na gestão do trabalho, nas capacitações do SUS, que eu tentava dizer. Não sei se vocês conseguiram compreender no momento que eu dizia isso. A vida, a gente tem outros temas, outras intersecções que a gente tem que fazer para que a gente tenha condições de transformar alguma coisa, porque senão a gente fica na falsa ideia de ser extensão do Estado. E não é isso que a gente para fazer, né? No sentido de continuar docilizando, que eu chamo de docilizar, acho isso terrível, de normatizar aquelas populações daquela determinada região, território, para que eles entendam que aquilo que é possível o Estado fazer, o mínimo, né? Então a gente sabe que não é isso, a gente continua nessa discrepância da renda, de pensar onde que está essa desigualdade social e o que ela reverbera do ponto de vista das situações não só vulneráveis. A gente tende a pensar que vulnerabilidade é só não ter renda, mas de todas as dimensões da vulnerabilidade social e da desigualdade social, para além da renda, das famílias que não têm condição de ter um acesso além daquela educação básica, né? Então a gente sabe que isso lá na frente ela vai encontrar um mercado de trabalho muito fechado para ela, e ela ainda vai ser considerada uma pessoa que não soube aproveitar as oportunidades da vida, e daí a gente vai entrar na meritocracia, que aí também a gente entende que a gente acaba reproduzindo isso mesmo sem nomear, que é isso que a gente está fazendo, e a gente acaba fazendo com as pessoas que estão usando os serviços SUAS, seja nos grupos ou nos atendimentos particularizados. Não sei se vocês conseguiram ouvir, é ruim eu ficar aqui assim meio, meu Deus, será que elas estão conseguindo ouvir? Mas acho que sim, né? Senão vocês já teriam dito. Ana, assim, ó, nós combinamos uma coisa, já que você descobriu o probleminha do teu áudio na entrada do fone, da conexão, fica em débito para um próximo retorno, né? Para uma nova fala conosco. Oh, meu Deus. Aí já com o áudio consertado do computador para nós conseguir não precisar se conectar tanto para ouvir tua fala. Pode ser? Claro, eu peço desculpas. Gostei. Imagina, são situações que ocorrem, a gente vem no processo de adaptação realmente, é tudo novidade, mas muito obrigada, Rosana, muito obrigada, Rúbia, pelas suas falas, pelas suas considerações, né? E aqui Marlete, o Rui, que é o... Oi, Janice? Não, a Rosana, é verídico o convite e o compromisso de voltar, tá? Assim que tiver 100% áudio, avisa e a gente remarca. Isso mesmo, é sério. Rui, não sei se você... gente. No dia eu vou fazer, a internet caiu no dia, tô sem internet no dia, credo. Marlete, eu só queria falar uma coisinha. Pois não? Acho que nesse momento as pessoas têm perguntado muito o que é trabalho emergencial no momento, como é que eu vou trabalhar de modo remoto, né? E eu acho que esse comentário da Abigail Torres do YouTube, eu vou reforçar esse comentário dela de que o plano de contingenciamento nesse momento é o que vai fazer dialogar e o que vai apontar o que é para ser feito. Eu recebi muito esse comentário e vejo que as pessoas estão aqui dizendo assim, mas vocês não falaram muito sobre o que fazer nesse momento. Eu acho que, claro, não era muito o objetivo de hoje, mas então esse documento,
da Abigail com a Ana Lígia Gomes já ajuda muito nesse direcionamento do que fazer. Então, as equipes, eu entendo que as equipes que estão em situação, elas são grupo de risco, estão no trabalho remoto, elas podem contribuir. Não é porque elas estão em casa que elas não podem contribuir. Mas para isso a gente precisa dialogar, precisa propor reuniões, né, se a tecnologia deixar, mas que possam ser construídos esses planos, mesmo com esses trabalhadores que estão em casa por conta de ser um grupo de risco. Era só isso que eu queria fazer, essa referência de fato ao documento que as duas colegas aí referência fizeram, muito importante. Ótimo, muito obrigada. A gente agradece, Rosana, novamente, Rúbia, agradecemos. E Rui, que está aqui na nossa sala, o Rui é o diretor executivo da FECAM, gostaria de fazer uso da palavra. Oi, meninas, não sei se tem meninos também, tudo bem? Tudo bem. Muito acostumado com várias meninas, né, Rui? Eu tô, meu Deus. Mas tudo bem. Legal, eu não consigo... eu consigo ouvi-las e ouvi-los enquanto eu estou trabalhando, mas muito obrigado. Bem legal o debate. Eu acho que ele tem outras dimensões que as nossas outras áreas técnicas também deveriam estar fazendo, alguns estão fazendo, dessa conexão interdisciplinar, dessa relação horizontal nos processos, né? Acho fundamental esse debate, acho que vocês têm uma precursão muito legal nisso, e que bom que vocês continuem toda semana. A gente falou um pouco hoje que agora chega a hora, né, Neuza, que a gente tem que ir um pouquinho mais devagar, não dá para ter live todo dia, né, porque senão a gente não trabalha mais, né? Quer dizer, não trabalha mais em outras coisas, né? Porque eu acho que é um trabalho fantástico que a gente está fazendo aqui, mas eu acho que esse exercício de refletir e perceber essa nova dimensão laboral, né? Ela é tão angustiante quanto a não relação presencial de calor humano das pessoas nesse momento. Eu sinto, depois de 36 dias praticamente isolado o tempo inteiro aqui na minha toca, eu sinto o quanto a gente já está afetado, né? Seja pelas novas condições de trabalho, né? Que são absolutamente massacrantes se a gente não souber dominá-las, né? A gente está trabalhando o dobro, né? Mas, ao mesmo tempo, também o esforço que é necessário para a gente sobreviver. Onde eu trabalho e as relações de interdependência, de inter-relação, são uma dimensão fundamental, né? Eu ontem tive tensões com grupos nossos que continuam insistindo que o meu grupo é a minha caixinha e o meu lugar e eu não quero escutar dos outros, né? E eu tenho sido muito duro de dizer isso está morto, quem quiser esse mundo tem que ir para um outro lugar, porque a gente não tem mais essa condição, né? Tanto é que o destaque que eu faço sempre nos nossos grupos é o quanto a relação da assistência social com educação avançou, o quanto o debate dos grupos de políticas públicas, inclusive, perpassou para a dimensão mais jurídico-administrativa, né? O quanto a educação e assistência social e saúde têm conversado com áreas mais vamos chamar assim, ortodoxas, mais rígidas da administração pública. E isso é extraordinário nesse processo, né? Então, acho que a gente tem que olhar para essas dimensões todas, aprender com elas. A gente vai entrar numa fase agora muito, na FECAM, muito de assentar esse fenômeno rápido e dramático e drástico, e assim, tão fulminante, né? A gente precisa para sistematizar isso para condições de trabalho muito mais permanentes, né? E eu disse para mim ontem que eu acho que a gente precisa agora começar a demarcar um certo limite, um certo marco temporal no próximo tempo, né? Eu disse para mim ontem que eu vou marcar um passeio para daqui a 6 meses, uma viagem para daqui a 1 ano, porque a gente precisa referenciar em algum momento na frente onde é que a gente tem um amparo de referência enquanto isso a gente caminha, porque, lamentavelmente, nós não estamos enxergando nenhum sinal de retomada de normalidade, sejam elas ainda que aquelas de vivência humana, de calor humano presencial, né? Então, eu acho que esse exercício de estar aqui, ele é muito bacana, eu confesso que eu estou gostando muito, porque isso, inclusive, nos aproxima mais, né? Eu acho que hoje nós temos mais aproximação entre prefeitos,
gestoras da assistência social, enfim, pessoas da saúde. Eu acho que tem um fenômeno extraordinário que a gente tem que dar conta. Alguns resistem, alguns se abstraem, mas outros estão ensaiando grandes passos, e isso é o papel que vocês fazem, e eu sou muito grato a isso. Tá bom? Fiquem bem e contem sempre com a gente aí. Um grande beijo. Obrigada. Obrigada. O prefeito Lucimar já saiu da reunião? Acredito que sim, né? Acho que sim, Janice. Sim. Sim. Então, eu volto a agradecer. Opa! Ok. Eu agradeço novamente a Rosane e a Rúbia, agradeço imensamente a participação de vocês, as contribuições, agradeço a todos que estão acompanhando também essa transmissão pelo YouTube, né? E só reforçar um convite que a FECAM, né, acaba nos auxiliando muito nesse momento, e nessa semana ainda a gente tem algumas atividades já programadas, no dia, agora minha agenda sumiu daqui, no dia 26/4, das 14 às 15h30, vai haver um debate sobre serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, com a presença de representantes do Ministério da Cidadania e a Alice Bittencourt, aberta a todos os públicos, transmissão também pelo YouTube. E quem é gestor e técnico do SUAS aqui no estado de Santa Catarina, no dia 30, das 8h30 às 16h, nós teremos reunião do COEGEMAS, que é o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, e CIB, Comissão Intergestora e Bipartite do estado de Santa Catarina. Então, a gente já abre o convite a todos, essa atividade do dia 30, aos gestores e profissionais trabalhadores do SUAS do estado de Santa Catarina, e no dia 29 aberta a todos os interessados. Novamente, eu agradeço a Rosana, agradeço a Rúbia, muito obrigada a todos pela participação, muito obrigada a Janice, a FECAM e ao Colegiado Estadual, e nos vemos na próxima atividade no dia 29. Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa semana. Até mais.